Assista agora a Arte da Cruz. A Arte da Cruz. Versão brasileira. Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. O cristianismo é uma das religiões mais baseadas em imagens no mundo. Como os antigos gregos e romanos, muitos cristãos decoram suas casas de adorações com imagens poderosas para comunicar as histórias centrais de sua religião. A imagem esmagadora é a da cruz na qual Cristo morreu, um símbolo do sofrimento, mas também do triunfo. A crucificação inspirou mais a arte que qualquer outro assunto na cultura ocidental. É um dos temas mais pintados no mundo. Durante os séculos, as interpretações artísticas mudaram, refletindo as ideias da época. Essa é a história da arte da cruz. Roma, o centro de dois impérios. Conforme o império político e militar romano enfraquecia, outro tomava seu lugar, baseado na crença. Primeiro, o cristianismo e o império romano estiveram em conflito. Quando deuses pagãos eram venerados no fórum, o cristianismo era mantido em segredo, e é aqui que a história da arte do cristianismo começa. Os primeiros cristãos enterravam seus mortos em catacumbas, numa antiga rede de cemitérios subterrâneos. Aqui encontramos a primeira imagética cristã, o rebanho de Deus, um símbolo de sacrifício e salvação. As tumbas eram escavadas em rochas entre o segundo e o quinto séculos. Os primeiros cristãos preferiam enterrar ao invés do costume pagão da cremação para respeitar os corpos que ressuscitariam em nome de Cristo. A natureza subterrânea dessa vasta cidade dos mortos é uma metáfora de uma religião que em seus primeiros tempos foi perseguida e se baseou em maneiras codificadas de expressar a morte de Cristo. Algumas imagens de salvação não são relacionadas às narrativas bíblicas. O motivo recorrente é a âncora. A âncora não é só uma cruz oculta, mas se refere à esperança cristã de salvação através de Jesus. À primeira vista, as imagens parecem aleatórias, mas são relacionadas por seu significado na história de Cristo. As primeiras referências visuais a Cristo envolviam água, que é explicitamente ligada à vida eterna na Bíblia. A palavra grega ictus significa peixe, mas também é Jesus Cristo, Filho de Deus. As catacumbas também continham enormes tumbas de antigos mártires e santos cristãos.
Uma das mais significativas agora no Museu do Vaticano é de meados do século IV d.C. e mostra uma versão anterior de uma cruz. É encimada por uma coroa, o símbolo greco-romano do triunfo. A coroa envolve o lábaro, as primeiras duas letras em grego da palavra Cristo. Foi esse homem, o imperador Constantino, que permitiu que os cristãos pudessem declarar sua fé tão abertamente. Durante o século IV, Constantino converteu o Império Romano à cristandade e aboliu a crucificação como forma de punição. A cruz e o lábaro se tornaram estandartes imperiais, levados por soldados a toda parte do Império, um símbolo religioso e militar do poder de Deus na Terra. Hoje, a imagem de Cristo crucificado está no centro da fé cristã. Mas ela só apareceu mais de 400 anos após a morte de Cristo. Uma das mais antigas é esse pequeno painel em marfim do século V. Até ser abolida por Constantino, a crucificação era uma forma de pena capital para escravos e criminosos e era associada à desgraça. Com o desaparecimento da memória das crucificações, a imagem emergiu como ícone central da cristandade. Em outras representações mais antigas, não há um Cristo sofredor, mas uma imagem de Cristo triunfante, conquistando a morte, em contraste com o corpo sem vida de Judas à sua esquerda. Como símbolo, a cruz precedeu a cristandade em milhares de anos. Uma das formas mais antigas é a suástica, que data da Idade da Pedra e é associada ao bem-estar em religiões orientais. Outro é a Ankh, amplamente usada no Antigo Egito e associada à força da vida. A cruz é um arquétipo encontrado por todo o mundo. A cruz latina, com a qual estamos familiarizados, teve seu uso difundido quando a mãe do imperador Constantino disse ter descoberto a cruz na qual Cristo morreu em Jerusalém, no século IV. Outra imagem antiga de Cristo triunfante vem do Oriente Médio. Os evangelhos de Rábula são manuscritos informativos criados por monges na Síria em 586. Eles mostram Cristo usando uma longa túnica e barba, bem diferente da imagem de Cristo sem barba, usando apenas uma tanga tradicional no Ocidente. Nos limites do velho Império Romano, o século IX viu o florescimento das cruzes de pedras celtas. No país de Gales, na Irlanda e na Escócia, a arte vivia uma era de ouro. As antigas cruzes eram relativamente simples. Os desenhos se tornaram cada vez mais complexos com o tempo, como demonstra essa bela cruz no país de Gales. A falta de figuras humanas na maior parte das cruzes celtas pode indicar uma relutância em esculpir imagens, o que é proibido pelo Velho Testamento. Incrivelmente, do outro lado da Europa, a cultura armênia também se expressava em cruzes de pedra. Há várias semelhanças no desenho. Houve contato entre os celtas e os armênios? Eu não acredito que o povo tenha viajado da Armênia para os países celtas ou vice-versa. Apesar de que há uma possibilidade de os monges da Armênia terem viajado à Irlanda em uma época ou outra. Então há relações, mas são difíceis de serem provadas. O que aconteceu foi que essas coisas se desenvolviam nas margens do mundo cristão. O mesmo tipo de desenvolvimento que estava acontecendo no Oriente e no Ocidente. Barcelona é uma das maiores capitais da Europa e, na Idade Média, era o centro de um movimento artístico chamado de românico.
Essa maneira simples e direta de representar a história de Cristo parece incrivelmente moderna. O românico coincidiu com a fundação de grandes ordens monásticas como a Ordem de Cister e resultou no florescimento da arquitetura e da arte por toda a Europa, dos séculos XI ao XIII. No norte da Espanha, as igrejas pirenaicas da Catalunha se tornaram casas do tesouro românico. Muitos desses preciosos objetos foram removidos e estão agora expostos no Museu Nacional da Catalunha, em Barcelona, que recriou o contexto de sua igreja original. A peça mais importante é o Maestà Batlló, uma escultura em madeira pintada mostrando um Cristo triunfante na cruz, numa veste ricamente decorada. Maestà Batlló é um Cristo triunfante, diferente dos outros que dão mais ênfase ao sofrimento de Cristo. Cristo é mostrado de olhos abertos, com os braços em horizontal, mas parece não sentir o peso físico de seu corpo. E é vestido de roupas ricas que parecem de tecido bizantino ou mesmo de tecido do mundo islâmico. Enquanto o Maestà Batlló indubitavelmente mostra o Cristo triunfante, há também um poderoso sentido de tristeza, um sinal da ênfase crescente na natureza humana e no sofrimento de Cristo. Essa crucificação de Cimabue é significativa, firmando o caminho para a arte moderna. Ela foi pintada durante a última metade do século XIII, um dos maiores períodos de mudança na história da Europa. O crucifixo de Cimabue está numa igreja dominicana em Arezzo, na Itália. Os dominicanos e os franciscanos eram ordens religiosas fundadas durante o século XIII, que enfatizavam a simplicidade. A pintura está pendurada acima do altar, uma imagem profundamente emocionante de devoção. Cimabue mostra Cristo envolto em terrível dor. É definitivamente a dor de Cristo. Obviamente, o conceito de um Cristo que sofre não é uma invenção de Cimabue. A influência neles veio da tradição bizantina, tanto quanto da tradição italiana das ordens mendicantes. Cimabue expressa o sofrimento de Cristo como pedido por seus patronos de maneira primorosa. As cavidades dos olhos de Cristo, por exemplo, são profundas e escuras, quase negras. A expressão facial é impressionante e dramaticamente intensa. Com essa pele lívida e o corpo torturado, o Cristo de Cimabue teve profunda influência nos artistas modernos como Pablo Picasso e Francis Bacon. A crucificação de Cimabue foi uma das primeiras grandes obras de arte a emergir da próspera região da Toscana, que teve uma herança rica de arte e arquitetura. Banhada na clara luz mediterrânea, foi a plataforma de lançamento perfeita para as grandes realizações artísticas do Renascimento. Florença era o foco. Foi aqui que a arte europeia deu seu grande passo na era moderna. Dizem que no século XIII, se as pinturas começaram a falar, o homem que deu a linguagem a elas foi Giotto. Nascido em Florença, sua grande encomenda veio do norte. Em Pádua,
um enorme ciclo de afrescos sobre a vida de Jesus e da Virgem Maria. Banhada em azul e dourado etéreos, o detalhe que separa o trabalho de Giotto de tudo o que havia antes é seu interesse na humanidade, principalmente na emoção humana. Na sua crucificação, a preocupação e o patos nos rostos dos anjos são profundamente emocionantes. Um paralelo pode ser traçado entre o trabalho de Giotto na pintura e o trabalho de Dante Alighieri na literatura. A redescoberta do realismo caracteriza a Divina Comédia de Dante, tanto quanto a arte figurativa de Giotto. Com Giotto, a pintura se enraizou no dia a dia. Toda a vida humana está nos seus afrescos. Nada parecido tinha sido visto antes. Florença não era só a grande matriz da redescoberta do aprendizado clássico conhecido como Renascença, mas iniciou um dos desenvolvimentos mais significativos da arte renascentista, o uso da perspectiva. Essa é uma das pinturas mais influentes da história da arte, uma versão da trindade do artista florentino Masaccio que usa perspectiva pela primeira vez. Nascido 70 anos depois da morte de Giotto, Masaccio é seu verdadeiro herdeiro e lançou o Renascimento com suas pinturas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse trabalho singular influenciou gerações de artistas, inclusive Michelangelo e Leonardo da Vinci. As pinturas de um dos discípulos de Masaccio podem ser vistas no monastério de San Marco, em Florença. Aqui, os gloriosos afrescos do monge dominicano Fra Angelico são mostrados no local para o qual foram criados. Fra Angelico foi o primeiro pintor florentino que entendeu completamente os experimentos de Masaccio com a perspectiva. A Anunciação mostra como Fra Angelico estava na encruzilhada entre o desaparecimento do estilo gótico ou medieval e as novas ideias do Renascimento. O monastério, agora um museu, foi comparado a um livro de orações aberto, com cada cela dos irmãos dominicanos decorada com um afresco para promover a meditação. Isso é a arte privada designada aos monges, mais do que ao público em geral. O ciclo alcança um clímax com a monumental Crucificação. É um tratamento inovador no qual figuras tradicionais aos pés da cruz são substituídas por membros da ordem dominicana. As figuras rezam e meditam e as cores dominantes ganham qualidade meditativa.
setentrional, o Renascimento tomou uma forma diferente. Uma das maiores contribuições foi o desenvolvimento da pintura a óleo, que permitiu que artistas pintassem seu ambiente com precisão inédita. O uso da tinta a óleo foi iniciado com artistas como Roger van der Weyden, de Bruxelas, cujo trabalho levou o realismo a um novo nível. Seus 7 sacramentos demonstram uma ênfase nos interiores e meticuloso detalhe comum entre pintores do norte. Os 7 Sacramentos está sendo restaurado atualmente no Museu da Antuérpia. É um projeto de 3 anos, onde arte e ciência se encontram para recriar as cores originais. A pintura é formada como um tríptico, com a crucificação ocupando o painel central. Ela retrata o ambiente que deveria adornar, onde a igreja está no centro da vida. A descida da cruz é lembrada como a maior pintura de Van der Weyden, marcante por seu realismo, força emocional, cores brilhantes e astúcia psicológica. Um ponto alto na história do Renascimento nórdico. O que muitos veem como a maior pintura da crucificação pode ser encontrada no antigo monastério na cidade francesa de Colmar. Apesar de viver durante o Renascimento, a visão de Matthias Grunewald da Paixão continua firmemente ancorada na Idade Média. A crucificação de Grunewald não poupa o espectador, trazendo a brutal realidade do sofrimento de Cristo. Ela foi encomendada por um hospital dedicado a Santo Antônio, o santo padroeiro dos que sofrem da pele. O corpo de Cristo está contorcido de dor. Projetada para frente, sua boca é de um verde lívido. É, de qualquer maneira, uma obra gigantesca, um marco na história da arte. As mãos de Grunewald refletem não só luto, mas a agonia de Cristo sofrendo enquanto se agarra aos céus. Nunca na pintura ocidental vimos um Cristo tão terrível como o de Grunewald. Ele não existe. Cristo é geralmente maravilhoso em sua representação, mesmo o Cristo na cruz. E aqui é a primeira vez que ele é tão horrível. É difícil localizar a crucificação de Grunewald no contexto de sua era. Ela pertence ao Renascimento ou à Idade Média? É uma pergunta bem interessante. É verdade que é uma obra pintada entre 1512 e 1516, quando estamos no meio do Renascimento, com o trabalho de Leonardo da Vinci e depois até o de Michelangelo e de Rafael. Então, cronologicamente, é uma obra do Renascimento, mas quando olhamos para ela, é uma obra à altura dos góticos e da Idade Média. A transição da luz para a escuridão enquanto Cristo morre atraiu muitos artistas, mas um em particular usava as mudanças no céu como ilustração espiritual. Ele foi o grande pintor protestante Lucas Cranach. O Velho, em seu céu, a natureza parece ressoar com Cristo e seus pranteadores, se unindo a eles no sofrimento e no luto.
Numa composição audaciosa, Cranach coloca Cristo à direita e os ladrões à esquerda, dando ênfase maior na figura de Maria e João. Seu luto está literalmente no centro do quadro. A crucificação acontece num cenário alpino, onde uma tempestade se forma por trás da cabeça de Cristo. Um vento sopra na tanga de Cristo, unindo Cranach a outro artista líder do Renascimento nórdico, Albrecht Dürer, que teve um profundo impacto no curso da arte germânica. A primeira viagem de Dürer à Itália, em 1494, trouxe um novo ímpeto para o Renascimento nórdico. Suas várias versões da crucificação revelam fortes influências italianas, especialmente em termos do tratamento da paisagem e figuras humanas. Dürer foi particularmente influenciado por Veneza. A tradição de arte veneziana se diferiu da florentina, principalmente em relação aos interesses em luz e cor que fascinaram os venezianos. Uma das maiores influências de Dürer e da pintura do norte da Itália como um todo foi Mantegna. Sua crucificação é famosa por seu realismo. Perceba os furos permanentes feitos na rocha de Gólgota para firmar as cruzes. O artista veneziano Bellini teve uma sensação totalmente nova sobre o mundo natural, deleitando em luz, cor e natureza. Dürer achava que ele era o melhor pintor de todos. Outro pintor veneziano criou o que é, na verdade, um gigantesco santuário ao seu trabalho. Hoje, uma atração turística. A Scuola Grande di San Rocco, no coração de Veneza, é quase inteiramente decorada por Jacopo Tintoretto, chamado Il Furioso, por causa da energia que trazia as suas pinturas. Sua crucificação é colossal e é reconhecida como uma das mais poderosas de Veneza. Profundamente influenciado pela Capela Sistina de Michelangelo, ele apresenta uma nova imagem da paixão como um evento em andamento com Cristo ainda vivo. Tintoretto começou uma nova era caracterizada por um entendimento diferente da pintura, da expressão interior e dos sentimentos pessoais. É por isso que Tintoretto foi visto como grande artista por Rubens, Albert Dürer e Rembrandt. O uso do espaço e da perspectiva por Tintoretto é novo, dando às suas pinturas uma qualidade quase tridimensional. Seu trabalho é marcado por fervor, intensidade e aspereza. Todas as qualidades do movimento barroco que ele ajudou a estabelecer. A mesma qualidade espiritual marca toda a produção de um artista que passou a maior parte da sua vida na Espanha, mas que começou em Creta sob influência da Igreja Ortodoxa grega.
Os quadros de El Greco têm a espiritualidade severa dos ícones gregos, mas são expressos com drama e emoção, como crentes fervorosos e apaixonados. Seu universo ignora a perspectiva e o espaço tridimensional. Suas figuras alongadas parecem estar permanentemente tentando alcançar o céu. Suas cores são ácidas e modernas. El Greco estava séculos à frente de seu tempo. Seu trabalho prenuncia o movimento de arte moderna do surrealismo. Com El Greco, o Renascimento se aproxima de seu fim. Nos Países Baixos, os movimentos religiosos de oposição da Reforma e da Contra-Reforma tinham seus campeões artísticos. A Antuérpia católica e Rubens tinham se estabelecido como capital da arte do século XVII na Europa setentrional. Nas áreas protestantes em torno de Amsterdã, o jovem Rembrandt estava começando a desafiar essa supremacia. Duas pinturas anteriores, que agora estão na Catedral da Antuérpia, estabeleceram a reputação de Rubens como um artista e um campeão religioso. A elevação da cruz e a retirada de Cristo da cruz ressoam nesse ambiente religioso. Die kunstwerken zijn gemaakt om van dienst te zijn, in een kerk te zijn. Essas obras-primas são criadas para servir à igreja. Elas são concebidas como parte da adoração. Rubens não deveria ser pendurado no museu silencioso, mas devíamos tentar imaginar essas pinturas numa igreja onde o incenso queima e um padre reza o sermão do púlpito com uma voz de trovão. Wat er gebeurt. A vida inicial de Rubens refletia as divisões religiosas da época. Seu pai era um calvinista, mas depois que ele morreu, Rubens se tornou católico. A virada foi quando ele visitou a Itália. A elevação da cruz é de grande importância, porque Rubens tinha ido à Itália. Em 1609, ele voltou a Antuérpia para receber sua primeira grande encomenda. Desta vez, ele causou grande impacto. Com seus movimentos, drama e tensão, o trabalho de Rubens é visto como a essência do estilo barroco. Ele era tão italianado que às vezes assinava como Pietro Paolo Rubens. Mais ao norte, um jovem artista chamado Rembrandt formava uma reputação de grande artista protestante. 30 anos mais jovem que Rubens, ele nunca conseguiu a fama do mais velho durante sua vida, mas para muitas pessoas de hoje, ele o superou. Essas pinturas são o trabalho de Rembrandt quando contratado para produzir cópias da A Elevação da Cruz e da Descida da Cruz, de Rubens. Elas são radicalmente diferentes em tom e estilo. Ao invés de produzir grandes obras de arte pública, ele criou essas pinturas mais intimistas e psicologicamente perspicazes que são talhadas para o gosto das classes médias protestantes em ascensão. Rembrandt se fia no contraste entre claro e escuro, mais do que na ação muscular, para aumentar o drama das cenas, exprimindo um conflito elementar entre as forças da morte e o triunfo do amor de Cristo.
Para mostrar que a história de Cristo é relevante a todos, Rembrandt até representou a si mesmo aos pés da cruz. Durante o século XVII, a Espanha assumiu a liderança da Contra-Reforma na Europa. O país desenvolveu um estilo dramático e violento de pintura que se foca na figura solitária do Cristo na cruz. O maior artista espanhol do período foi Velázquez, visto aqui pintando a família real espanhola. Ele criou o que devia se tornar a imagem devocionista mais famosa da história da Espanha, reproduzida em tudo, de selos postais a cartões de pêsames. Sua sublime rendição é um modelo de comedimento, um Cristo triunfante classicamente inspirado, ainda que humano, cujo sangue mancha a madeira da cruz. Ele foi criado numa época em que a maior parte das versões espanholas da crucificação eram de esculturas. Quando Velázquez criou o seu Cristo, ele não estava só pensando na ideia do Cristo morrendo no Calvário, mas em algo mais específico, como a representação da tradição espanhola. Por isso ela tem essa sombra desmaiada, uma sombra que por séculos esteve praticamente escondida, mas veio à luz com a restauração da obra no final dos anos 80. A Espanha do século XVII foi uma era de ouro para a pintura devocional, com mestres como Zurbarán empregando a luz e a escuridão do chiaroscuro para adquirir novos níveis de naturalismo. Com o final da Era Barroca, no entanto, a Europa entrou na Era do Iluminismo, quando houve uma atitude muito mais cética em relação à religião. Nenhuma obra de arte mostra mais claramente o novo espírito do que essa gravura de Goya em água forte. O sono da razão produz monstros. Goya foi chamado de pai da arte moderna, uma herança direta de Velázquez e Rembrandt. Goya pintou a vida em Madrid há 200 anos, mas seu espírito pertence à atualidade. Um artista da corte dos reis de Bourbon, na Espanha, Goya primeiro espelhou o mundo elegante de Madrid, sendo subvencionado por patronos ricos e bem relacionados. A arte devocional não era seu ponto forte. Esse é considerado um dos piores quadros que ele já fez. A crucificação de Goya é uma imitação fraca de Velázquez, totalmente vazia de paixão. Mais expressivo, no entanto, é seu interesse real pelos chamados quadros obscuros pintados no final de sua vida. Tristes metáforas da brutalidade que está debaixo da superfície elegante da Espanha do século XVIII. Uma das suas pinturas mais revolucionárias é o 3 de Maio, como fotojornalismo registrando um grande incidente, represálias francesas contra cidadãos de Madrid durante as guerras napoleônicas. E para afirmar isso, Goya põe no centro a imagem da cristandade. É um quadro de caráter secular. É uma pintura secular, ou seja, uma pintura histórica. Mas Goya usa a grande tradição religiosa para transmitir o que é um sentimento quase religioso no público. Ele mostra através de uma linguagem religiosa formal que há uma vítima inocente, como Cristo na cruz. Então esse homem é dedicado a uma causa justa e é injustamente condenado e executado.
Com a Revolução Industrial, artistas começaram a ir a primitivismo. A figura de Cristo é simplificada, quase em estilo romanesco. E aos pés da cruz não estão os seguidores de Cristo, mas mulheres bretãs. Perspectiva e naturalismo foram abolidos. Voltamos a um mundo de inocência pré-renascimento. A imaginação ganharam forte expressão em O Grito, de Edvard Munch, que se espalhou pelo mundo, principalmente por causa de seu silêncio. Em 1900, Munch produziu Gólgota, um trabalho em que expressou seu senso de separação do mundo. Ele pinta a si mesmo na cruz, uma vítima em sacrifício como Cristo. Munch estava imaginando não só a si mesmo, mas também a alienação do homem moderno. Esse senso de alienação se aprofundou com o assassinato em massa da Primeira Guerra Mundial, que fez com que muitos perdessem sua crença religiosa, mas fortaleceu a fé de dois artistas profundamente cristãos, George Rouault e Stanley Spencer. A resposta de Rouault à guerra foi sua obra-prima Miserere, um dos maiores ciclos pintados de todos os tempos. Aterrorizado pela carnificina, Rouault criou um documento do sofrimento humano redimido pelo amor de Cristo. A imagem em preto e branco se revela como imagens de um filme mudo. Enquanto Rouault trabalhava na Miserere, na França, o artista inglês Stanley Spencer criava sua obra-prima numa capela especialmente construída em Hampshire. A capela levou 5 anos para ser decorada e mostra as experiências dos tempos de guerra de Spencer na Grécia. Ela é dominada pela ressurreição, que cobre uma parede inteira numa cascata de cruzes que soldados devolvem a Cristo enquanto voltam à vida. Um artista autodidata, Spencer se propôs a estudar os mestres do Renascimento, principalmente os afrescos de Giotto. Quando Stanley Spencer recebeu a proposta de criar essa capela em Berkeley, sua reação foi o quê? Como Giotto? Porque ele ficou muito impressionado com a Capela Arena de Giotto em Pádua. E ficou maravilhado em poder criar sua caixa sagrada para lembrar os soldados comuns a sua vida cotidiana e para alcançar o ponto alto de sua carreira artística. Depois, ele disse que havia criado seu melhor trabalho e que seria difícil chegar àquele nível novamente. Apesar de sua adoração por Giotto, Spencer não usou sua técnica de afrescos e pintou em telas ao invés do gesso fresco. Mas ele não rivalizou com a paleta limitada em pastel de Giotto e a maneira distinta de pintar a forma humana. Uma exposição em Berlim focou no tema em comum da dor na arte. No meio dela estavam os trabalhos sobre a crucificação, desenhando um largo espectro de fontes dando ênfase à provação física de Cristo. Essas são anomalias médicas. Cada uma provavelmente causou grande dor a quem as sofreu. Elas são justapostas em oposição a uma pintura que formou o centro da exposição, o Tríptico da Crucificação, de Francis Bacon. Uma versão tardia de um assunto ao qual ele voltou repetidamente dos anos 30 em diante. A dor para Bacon foi uma experiência humana central e provavelmente a experiência humana mais intensa que a felicidade, com mais consequências. O fato de Bacon ter relacionado isso tão fortemente à tradição cristã
não teve nada a ver com sua fé. Ele nem se importava, como disse explicitamente. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum outro motivo capaz de ilustrar as emoções humanas relacionadas à dor. Por isso ele escolheu esse motivo tão cristão do tríptico. Como Picasso, que ele reverenciava, Bacon era ateu, mas via a crucificação como um dos temas mais significativos da história da arte. Bacon também foi influenciado pela representação terrível da paixão feita por Grunewald. E também a crucificação de Cimabue, que ele comparava a uma minhoca se arrastando de dor pela cruz. Bacon via o corpo humano como carne. A imagem de um açougue não está longe de suas crucificações. Bacon usava a história central da cristandade como fundo para mostrar a condição humana moderna. Nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, uma antiga imagem da cruz assumiu significado sinistro quando os nazistas na Alemanha adotaram a suástica. Associada no Oriente ao bem-estar, ela logo se tornou uma imagem de perseguição, principalmente para os judeus. Um artista judeu que abraçou a cruz como um ícone do sofrimento judeu foi Marc Chagall, o grande modernista russo que forjou uma nova linguagem simbólica da cruz, revestindo esses símbolos cristãos de camadas de significado judaico e fundindo o Novo Testamento ao Velho. O título desse quadro é Êxodo e tem duplo sentido, se referindo tanto ao êxodo bíblico quanto ao êxodo de judeus que fugiram da perseguição nazista. As primeiras crucificações de Chagall são dos anos 30. Por um ponto de vista da história mundial, é um momento importante porque, como sabemos, em 33, Hitler chega ao poder. Em 35, Chagall vai para a Polônia, onde vê judeus sendo perseguidos por medidas antissemitas ferozes. Em 35, algumas obras de Chagall são também destruídas numa queimada de livros em Mannheim. Então, Chagall começa a se preocupar com os judeus, e é naquele momento que a figura de Cristo aparece em seus trabalhos. Uma das declarações mais poderosas de Chagall sobre o sofrimento judaico é a crucificação branca. Cristo usa o talit, o lenço listrado dos judeus, e em torno há imagens de perseguição combinadas com os motivos judaicos. A cruz se tornou uma maneira de Chagall expressar seu luto profundo pelos assassinatos em massa de seus companheiros judeus. Se duas guerras mundiais alteraram profundamente a relação entre o homem e Deus, a era do misticismo não estava morta. Em 51, Salvador Dalí criou o que alguns veem como sua mais bela tela religiosa. Baseado na composição incomum de um desenho de um místico espanhol medieval conhecido como São João da Cruz, a pintura mostra Cristo olhando para o mundo abaixo. Em primeiro plano há uma cena marítima adaptada de Velázquez e outros. Picasso observou que Dalí foi o último dos pintores renascentistas. A crucificação de Dalí combina sua marca de misticismo com o realismo, principalmente no caminho que estava preparado a percorrer para alcançar seus resultados. É uma pintura muito realista e Dalí sabia bem disso e queria fazê-la assim. Ele foi para Hollywood, encontrou um dublê que posaria para ele e fez vários estudos. O pobre dublê foi, na verdade, amarrado num aparato em forma de cruz e foi suspenso para que Dalí fizesse estudos reais. Assim, o que você vê é basicamente a figura de um dublê de Hollywood em condições físicas perfeitas.
A Universidade de Oxford não é só ilustre academicamente. Ela contém muitas obras de arte, algumas comissionadas pela própria universidade. Em 1958, St. Edmund College escalou o artista galês Carey Richards para pintar a ceia em Emaús para sua capela. Richards respondeu com um desenho dramático e impactante, colocando Cristo no centro de uma cruz amarela. A pintura é também marcante pelo tamanho exagerado das mãos e pés dos personagens. O que eu adoro nas pinturas de Carey Richards é o fato de que o amarelo vibrante não só cerca Cristo, mas se funde às suas roupas, como se ele se misturasse à luz forte amarela, que também é no formato de uma cruz. Então, ao mesmo tempo em que você vê Cristo na cruz, você também vê Cristo ressuscitado, o que é muito inteligente. Uma ideia que Carey Richards está tentando transmitir, exagerando as mãos e pés dos discípulos, é que, depois que Cristo morre, ele ressurge. Seu trabalho agora deve ser levado por nós, por seus discípulos. E as pessoas não trabalham senão com suas mãos e seus pés. Na Bíblia, Lucas diz da ceia de Emaús. Seus olhos estavam abertos e eles o reconheceram, e ele sumiu de suas vistas. Richards captura brilhantemente esse momento de reconhecimento. A Espanha criou muitos pintores devocionistas famosos e é apropriado que nossa jornada em busca da arte da cruz termine em Barcelona. Antoni Tàpies fez da cruz sua marca registrada. Ele é interessado no significado espiritual da cruz como imagem secular, como uma das estruturas básicas da vida. Ele cria suas cruzes com materiais cotidianos como concreto, areia, papelão e até partes de móveis. E também usa a cruz como assinatura. Para Tàpies, a cruz é fundamental. É também uma assinatura, porque a cruz forma o T de Tàpies. Então, o T é o símbolo que dá uma força essencial ao seu trabalho. Uma força filosófica e mística. E, ao mesmo tempo, é como uma assinatura artística, sua presença em seu trabalho. A arte da cruz é poderosa como sempre, se comunicando de novas maneiras com sucessivas gerações ao redor do mundo. Com as vozes de Héctor Lizuim, Melise Maia e Sérgio Luiz.